Deus por estarmos aqui nesta noite, reunidos no nome do Senhor Jesus, adorando ao nosso Deus. Mais uma vez nós agradecemos a presença dos nossos visitantes aqui conosco nesta noite. O casal que chegou aqui agora, sejam bem-vindos, viu? Volte sempre. O casal que chegou aqui logo no começo do culto, da nossa primeira companhia, sejam bem-vindos, volte sempre. A presença de vocês nos alegra. Amém? Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Como a igreja recebe os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A família Proclamar ama vocês. Só eu que falei isso. A família Proclamar ama vocês. Amém. Querida, abra sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo, escrita a 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Glórias a Deus. Permaneça adorando ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem encontrou, diga amém. Amém. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 e 18, diz assim a palavra de Deus: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Amém? Obrigado, Pai, pela tua palavra, pelo teu evangelho, para a glória do teu nome. Amém. Podemos sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nesta noite nós iremos falar sobre a essência do Evangelho. Diga comigo, a essência do Evangelho. Qual é a essência do Evangelho? Irmãos, quando você vai comprar um perfume que você procura a seu gosto, normalmente você vai procurar aquele que você acha mais cheiroso, mais gostoso. Senhor ama? O que é a essência do perfume? A essência é a obra-prima, é o produto principal do perfume. Alguém pode pegar um perfume e colocar vários ingredientes, mas a essência dele, a obra-prima, é o principal. Por exemplo, qual é a essência do pão? O pão que você come todo dia de manhã no café. Qual é a essência do pão? Um pão que você compra todo na padaria, ele tem 7 produtos para ele se tornar um pão. Mas entre esses 7 produtos há um que é o essencial, que é o trigo. Amém? Que é o trigo. Então qual é a essência do pão? O trigo. E qual a essência do Evangelho de Cristo? A essência do Evangelho de Cristo é a salvação por meio de Cristo. Amém? Porque, olha, irmãos, nos dias atuais, infelizmente, atualmente, está surgindo muitos pregadores fazendo confusão acerca do Evangelho. Pessoas que estão trazendo um Evangelho diferente, um Evangelho que está sendo voltado para enaltecer o eu do homem. Muitas pessoas estão fazendo confusão no Evangelho. Pessoas que estão voltado mais para pregar teoria de prosperidade, pessoas que têm como foco pregar o Evangelho como custo de vida, como meio de sobrevivência. Mas o Evangelho não é nada disso, porque a essência do Evangelho é Cristo como salvação para o mundo. Aleluia! Nós jamais podemos abrir mão disso. O apóstolo Paulo disse aqui que o
mas ela é poder de Deus para os que são salvos. Os que são alcançados por esse Evangelho, os que abraçam o Evangelho de Cristo, ele vai provar do poder de Deus, que salva, que liberta, que transforma, que cura, que batiza com o Espírito Santo e prepara para levar para o céu. Esse é o Evangelho de Cristo. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, Paulo diz: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação. A essência do Evangelho não pode ser barrada, não pode ser aniquilada. O apóstolo Paulo escrevendo a igreja dos Gálatas, ele diz: eu não aniquilo a graça de Deus, eu não abro mão do Evangelho, porque é o Evangelho que salva. E nós estamos vendo hoje muita confusão, irmãos. Sabe por que o mundo vai contra o Evangelho? Porque não querem se submeter à palavra de Deus. Sabe por que surgiu aí esse movimento de querer alterar alguns textos sagrados, de fazer algumas modificações na Bíblia, simplesmente pelo fato de não querer se submeter à palavra de Deus? Mas deixa eu dizer uma coisa. Jesus disse assim, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O homem pode até tentar mudar alguma coisa, mas o que Deus falou vai se cumprir. Se o Evangelho diz que o homem é salvo por meio de Cristo, o homem vai ser salvo quando confessar Cristo como Salvador. Se o Evangelho diz que quem não crê será condenado, vai ser condenado e pronto. É o que diz o Evangelho de Cristo. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Nós jamais iremos abrir mão do Evangelho de Cristo. Não podemos trocar o Evangelho, a essência do Evangelho, pelas coisas, as paixões mundanas, por aquilo que o mundo oferece, pelas coisas enganosas. O Evangelho, ele não pode ser mudado, porque o Evangelho veio para mudar a vida do homem. É o Evangelho que muda, é o Evangelho de Cristo que transforma o pecador. Somente o Evangelho de Cristo tem esse poder de pegar o homem que é viciado na droga, na bebida, e tirar de lá e restaurar e transformar e fazer um homem decente, um homem respeitado. Porque a palavra diz que Deus, ele ergue o homem do futuro e faz assentar a mesa com príncipes e poderosos. Aleluia. O Evangelho de Cristo é o que tem o poder de transformar. E nós, como cristãos, como servos de Deus, não podemos jamais trocar a essência do Evangelho pelos prazeres mundanos, pela vontade humana. Tem muita gente fazendo confusão. Tem gente aí querendo formar grupos, né? Outro dia, esses dias eu recebi um convite para pregar numa igreja. Era para ser hoje, mas eu não fui, né? Eu tive um convite para pregar numa igreja que, felizmente, as pessoas estão fazendo uma confusão incrível, terrível, acerca do Evangelho. Porque tem pessoas dizendo assim, pessoas que não têm compromisso com o Evangelho, pessoas que não têm um compromisso de vida com Deus, não têm uma vida transformada, não têm uma vida liberta, dizendo: eu vou abrir uma igreja, eu vou abrir uma igreja para mim pregar o Evangelho. Porque muitas pessoas estão pensando, se o propósito for realmente pregar o Evangelho, glória a Deus por isso. Mas uma boa parte, o objetivo não é esse, é fazer do Evangelho um meio de vida. E quem age dessa forma está agindo errado, porque o Evangelho não é meio de sobrevivência. O Evangelho é poder de Deus para salvação. Aleluia.
terra, fisicamente, materialmente, carnalmente. Outro dia nós estávamos evangelizando, domingo, e visitamos alguém que disse assim: eu não quero mais saber de igreja, nunca mais eu vou entrar numa igreja, eu fiquei decepcionado. E quando nós vamos olhar a razão, o motivo pela qual a pessoa passou por tamanha decepção, a razão foi simples. Porque essa pessoa, eu não estou generalizando que tem casos diferentes, mas nesse caso essa pessoa foi à igreja, não em busca do Evangelho de Cristo, não em busca de salvação, não em busca de transformação, mas ela foi em busca de um homem para casar. E isso aí não ajudou, atrapalhou, né? Mas quem tem como objetivo render graças a Cristo, confessar Cristo como Salvador, quem tem como objetivo chegar ao céu, sabe muito bem que é necessário viver a essência do Evangelho. Ei, ninguém nessa terra, homem algum, é obrigado a aceitar o Evangelho. Não, é uma necessidade que todos têm. Ninguém é obrigado a aceitar o Evangelho. Mas uma vez que eu e você aceitamos o Evangelho, nós somos obrigados a viver de acordo com o Evangelho de Cristo. Porque Deus não se divide. Não tem esse negócio da pessoa querer estar no Evangelho e no mundo ao mesmo tempo. Não tem esse negócio de querer estar no Evangelho e no forrozinho, balançando os esqueletos. Não, o Evangelho de Cristo, Deus não se divide. Amém? Amém. Está no Evangelho, mas está se envolvendo com idolatria, está se envolvendo com coisas que não agradam a Deus. Meu irmão, se converte. Amém? Amém. Agora, nós estamos aqui nesta noite porque nós sabemos da importância da essência do Evangelho. Amém? Amém. E nós não abrimos mão, não vamos abrir mão. Somos uma igreja simples, humilde. Somos uma congregação novata, caçula. Mas o nosso alvo é um som, é Cristo Jesus. E nós não abrimos mão da essência do Evangelho. E iremos proclamar o Evangelho até Cristo voltar. Enquanto estivermos aqui, vamos proclamar e não vamos abrir mão dessa essência. E eu digo a você, meu irmão, se firme no Evangelho, permaneça firme, porque Deus conta com você para fazer a diferença no mundo. Não importa o que o mundo faça contra a sua vida, mas permaneça fiel e firme, de quem vai te honrar é o Senhor. Amém? Amém. Porque o Evangelho salva. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho, ele nos dá prazer. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, também aqui no capítulo 2, no versículo 21, ele diz assim: se em alguma coisa eu tenho que me gloriar, eu me glorio na cruz de Cristo, na mensagem do Evangelho. É no Evangelho que eu me glorio, não na carne, não nas minhas obras, não naquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas naquilo que Cristo fez por mim na cruz, onde Ele deu a sua vida. É nisso que o crente tem que pensar, é nisso que o cristão tem que estar com a sua mente e o seu coração voltado, porque o sacrifício de Cristo foi e é suficiente para a salvação do homem. É o Evangelho de Cristo, é crer em Jesus. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, ele diz: sendo, pois, justificado mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Antes nós estávamos intrigados, nós estávamos separados, mas através do sacrifício de Cristo, Ele nos reconciliou com o Pai, Ele nos reconciliou com Deus. Agora nós temos morada, nós temos entrada a essa graça. Agora eu e você podemos cantar o hino da vitória e dizer que vamos morar no céu. Glória a Deus, aleluia. E
Senhor nos garante. O Evangelho nos garante isso. Por isso, não pode ser mudado. O Evangelho jamais pode ser motivo de vergonha. Tem pessoas que se envergonham do Evangelho. Tem outras que envergonham o Evangelho. Sabe por quê? Porque não conhece o Evangelho. Não conhece a essência do Evangelho de Cristo. Não se importa com aquilo que realmente precisa. Muitas pessoas podem até dizer assim, pessoas que vivem envolvidas no Evangelho e fazendo coisas que não agradam. Podem até dizer assim, eu sou evangélico, eu estou no Evangelho. Mas se o Evangelho entrou nela, ele vai transformar, sim ou não? O Evangelho vai fazer a diferença, ele vai mudar. Quem entra para o Evangelho e quem deixa o Evangelho mudar a sua vida, jamais quer voltar para o mundo, jamais se quer viver em conformidade com esse mundo cruel, porque a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Tem um texto que eu acho muito lindo, só para terminar, lá no livro dos Salmos, que Deus diz assim: diga aos santos, só um recado que Deus manda para mim e para você, viu? É um recado, viu? Que Deus manda para você, ó. Diga aos santos, aos ilustres da terra, que é neles que está todo o meu prazer. É em você. É quando Deus olha dos céus à terra, a única coisa que Ele vê aqui, que Ele alegra, que exulta o seu coração, é quando Ele nos vê. E quando Ele vê que o sangue de Jesus nos purificou, nos lavou de todo o pecado. Por isso não abra mão do Evangelho. Não troca o Evangelho de Cristo por nada nem por ninguém. Porque Ele é a única fonte de salvação para a sua vida. Amém? Amém. Então diga, eu irei levar a minha cruz, cantando. Diga, não abro mão do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a minha salvação. Amém. Fica de pé em nome de Jesus. Pode aplaudir, irmão. Jesus é tudo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esta noite, por esse momento em Tua presença. Abençoa cada um que veio aqui nesta noite. Que nós venhamos, a partir de agora, Senhor, colocar no nosso coração o propósito de jamais, em hipótese alguma, abrir mão da essência do Teu Evangelho. Que nós venhamos viver a Tua